Então, estamos ao vivo. Boa tarde para todos. Então, sejam bem-vindos à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou a Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras, aqui junto com o professor... que eu estou tendo um eco aqui. Então, eu sou a Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras do projeto, junto aqui com o professor Renato Figueiredo. Nós somos do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, o GEPEC, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. A série Encontros, Complexidade e Saberes em Diálogo tem como foco dialogar com professores e pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com as possibilidades de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin e de correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. No encontro de hoje, da série Complexidade e Saberes em Diálogo, nós vamos falar com o professor, nós recebemos aqui o professor Carlos Aldemir Farias da Silva, nós também estávamos esperando a professora Maria da Conceição de Almeida, ela está em trânsito, então talvez ela ainda possa entrar por aí para falar com a gente. Então, o professor vai falar sobre o tema A Pesquisa na Lagoa do Piató, entre saberes científicos e saberes da tradição. Então, é um prazer recebê-lo aqui hoje, professor. Vou apresentá-lo brevemente com as informações do Lattes, mas depois o senhor pode se apresentar um pouco melhor, tá bom? Então, o professor Carlos Aldemir é professor da Universidade Federal do Pará, onde atua como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutor em Ciências Sociais, na área de Antropologia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Desde 1997, é pesquisador do Grupo de Estudos da Complexidade, o GRECOM, e tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia e Educação, e atua numa perspectiva intertransdisciplinar nos seguintes temas: formação de professores dos anos iniciais ao ensino fundamental, práticas docentes e diversidade cultural, saberes da tradição, memória, povos tradicionais, oralidade, mito, histórias de tradição oral na escola e cultura. Professor, seja muito bem-vindo. Professor Renato, com a palavra. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Renato. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje à tarde. É uma pena que a professora Maria da Conceição esteja em trânsito e não esteja aqui agora. Talvez ela chegue, como você falou. Sim. Mas queria dizer que esse tema da conversa de hoje, né, que você fala aí dos saberes da tradição na Lagoa do Piató, é um tema que foi mais desenvolvido pela professora Conceição Almeida desde a década de 1980. Né? Ela começou essa pesquisa em 1986 e ela deu desdobramento desse tema, que a gente pode chamar de tema, que são os saberes da tradição. Ela deu desdobramento desse tema na década de 90 para cá, até hoje, no grupo de estudo da complexidade, porque quando ela concluiu o doutorado dela em 1992, né, que foi o ano da conclusão do doutorado da professora Ceiça Almeida, nesse mesmo ano, ela fundou o GRECOM, que é o Grupo de Estudos da Complexidade. A partir desse momento, esse tema Saberes da Tradição, ele passou a ser um tema de pesquisa no grupo. Então, já havia uma base sobre as pesquisas na Lagoa do Piató,
né? E ela deu desdobramento a esse tema de pesquisa já no GRECOM. Né? Quando eu cheguei para fazer o meu mestrado lá no Grupo de Estudos da Complexidade da UFRN, a professora Conceição Almeida, ela já trabalhava com esse tema, e eu fiz um projeto para trabalhar as histórias de tradição oral, né, na escola. Esse projeto eu desenvolvi sob a orientação dela, ela foi minha orientadora de mestrado, isso eu estou falando de 25 anos atrás, tá? Isso foi no ano 2000. É importante colocar essas datas, porque o tempo passa rápido, e normalmente a pessoa pensa que eu estou falando de hoje. Não estou falando de hoje, estou falando no ano 2000, quando eu entrei com o projeto Educação e Histórias da Tradição, né? Ela orientou esse meu projeto, e aí eu concluí o mestrado em Educação. Depois, esse trabalho ele foi publicado num livro que se chama Alfabetos da Alma, Histórias da Tradição na Escola. Esse livro saiu no ano de 2006 pela editora Sulina, de Porto Alegre, e é um livro que eu faço uso até hoje. Bom, o que eu quero também ressaltar é que as pesquisas da professora Conceição Almeida na Lagoa do Piató, elas também se desdobraram em vários projetos de mestrado e de doutorado de alunos que ela orientou, né, dos orientandos dela. Esse material dessas pesquisas, quando foi o ano passado, no ano de 2024, eu fiz um projeto para estudar o que havia sido produzido no grupo de estudo da complexidade da UFRN, do ano 2000 até o ano de 2024, nesse tema que nós estamos falando, saberes da tradição. Então, eu fiz o levantamento dos trabalhos e, naquele momento, esse projeto se transformou num projeto de pós-doc sob a supervisão da professora Maria da Conceição Almeida, do GRECOM. Né? Então, eu também, nesse momento que eu fiz esse projeto, eu já havia orientado vários trabalhos de mestrado e de doutorado na Universidade Federal do Pará, onde eu sou professor e onde eu oriento trabalho no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Bom, o detalhe é que, quando a professora Conceição Almeida foi a Belém participar de uma banca de um orientando meu de doutorado, naquele momento eu falei com ela sobre essa ideia de escrever alguma coisa, né? Ainda não era a ideia do projeto, de transformar num projeto de pós-doc, mas era uma ideia de escrever um artigo ou alguma coisa com ela, um pequeno ensaio, que falasse sobre os saberes da tradição e educação, né? Educação e saberes da tradição, a partir dos trabalhos que ela já havia orientado e dos trabalhos que eu já havia orientado. Bom lembrar que a professora Maria da Conceição sempre teve como locus de pesquisa a Lagoa do Piató. Onde fica essa lagoa? No município de Açu, Rio Grande do Norte. Então, eu estava em Belém do Pará, os trabalhos que eu oriento, eles são muito mais trabalhos desenvolvidos na região amazônica. Por que eu estou falando isso para deixar demarcado? Porque meu trabalho, ele amplia, né, o tema numa outra região com outros trabalhos orientados por mim, agora muito mais focado na educação em ciências e também na educação matemática, e não
na Lagoa do Piató era o trabalho da professora Conceição Almeida. Então, importante falar isso porque esse material da pesquisa, ele mapeia 25 anos de pesquisa sobre os saberes da tradição em 2 regiões do Brasil, né? A região Nordeste e a região Norte, especialmente no grupo de estudos da complexidade e no grupo de pesquisa do qual eu faço parte hoje lá em Belém, que é um grupo chamado Práticas Socioculturais e Educação Matemática. Esse grupo ele é coordenado pelo professor Irã Abreu Mendes e por mim, né, que agora chama vice-líder, né? Os grupos têm uma liderança e tem vice-liderança. Então, o que eu fiz foi publicado no livro que saiu no mês de abril desse ano, de 2025, quando eu organizei e coordenei um seminário que se chamou Educação e Saberes da Tradição. No meu projeto de pós-doc, eu fiz a proposição de fazer um seminário para que a gente pudesse fazer o lançamento do livro e também falar sobre o tema. Eu convidei a professora Maria da Conceição de Almeida para fazer a conferência de abertura e convidei 5 ex-orientandos meus e 5 ex-orientandos dela, todos professores institucionalizados, para que eles pudessem falar das suas pesquisas sobre os saberes da tradição. Então, o seminário aconteceu em Belém, do Pará, nos dias 3 e 4 de abril de 2025, e foi desse momento que foi lançado esse livro, que eu vou mostrar a capa, né, para quem estiver assistindo, chama Educação e Saberes da Tradição. É um livro, eu, primeiro autor, Maria da Conceição, segunda autora. Ele é o resultado do projeto de pós-doc, né? Aqui a gente faz uma reflexão sobre esse tema, o que foi produzido em 25 anos e pegando 2 regiões do Brasil. Os trabalhos que eu orientei em Belém, né? Mas não apenas em Belém, porque eu tive orientandos também de outros estados do Brasil, assim como a professora Maria da Conceição também orientou trabalho de outros estados do Brasil. Então, o balanço desses trabalhos aí, né, que totalizou 31 trabalhos, né, 31 trabalhos. Esses trabalhos eram trabalhos que foram produzidos no grupo da complexidade e lá em Belém também, no programa de Educação em Ciências e Matemática, e a gente fez esse livro a partir desse material, né? Porque esse material foi um material que estava no GRECOM e eu também já tinha um material, então a gente conseguiu reunir e escrever o texto. Então, assim, importante falar isso, porque, assim, nesse último ano de 2024, 2025, nesses 2 últimos anos, eu retomei, assim, com força, esse tema, de modo que eu pudesse escrever sobre ele, mas com a professora Conceição Almeida como minha supervisora, já que ela havia iniciado a orientação de trabalho sobre esse tema no GRECOM na década de 90. Então, é importante falar isso para dar esse contexto, que é um contexto importante, porque, assim, muitos trabalhos hoje que falam sobre saberes tradicionais e importância desses saberes, e também sobre povos tradicionais, originários, né, como a gente chama, etc.,
são trabalhos que parece assim que surgiram com muita força nesses últimos anos, mas o que eu sempre que eu falo sobre isso, o que eu chamo a atenção é que assim esse tema que a gente fala, ele não começou agora, ele não começou agora. Então assim, não é que a gente tenha entrado na moda, nós já somos a moda antes da moda acontecer, né? Eu sempre falo isso porque às vezes a pessoa pode pensar que a gente começou agora. Não começamos agora. A Ceissa começou há 40 anos, eu comecei há 30 anos, né? Eu posso fazer essas demarcações porque é importante a gente falar sobre isso. Então, o que é interessante também falar é que a gente orientou, Ceissa e eu orientamos trabalhos de vários estados do Brasil, né? Do Pará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, do Acre, do Maranhão, do Tocantins e, bom, que eu me lembre agora, mas eu não posso estar do estado de Sergipe, né? Então, muitos trabalhos que nós orientamos foram também de lugares tradicionais de vários estados do Brasil. A gente fez nesse levantamento que eu fiz dos trabalhos, né, desse total de 31 trabalhos, a gente foi vendo aí os temas, né, que a gente orientou, né, temas ligados à agricultura tradicional, temas ligados à pesca, né, pescadores artesanais, temas ligados também a pessoas que fazem práticas de cura, né, de doenças, temas ligados também à olaria, né, a essa arte de trabalhar com cerâmica tradicional. Eu sempre coloco esse conceito de tradição, tradicional, porque se a pessoa falar, por exemplo, cerâmica, ela pode pensar que é uma fábrica. Não é cerâmica tradicional, feita por pessoas que trabalham de forma artesanal. Então, assim, pescadores artesanais, que não são pescadores que trabalham com, como é que eu posso falar, assim, com barcos de pesca de empresa, uma coisa ligada a uma pescaria muito que não consegue conservar esse respeito pelo meio ambiente, né? Porque, assim, trabalhar com esse tema, saberes da tradição, também tem uma coisa importante de falar, esse respeito, essa troca que as populações tradicionais têm em relação ao meio ambiente, porque muitos povos tradicionais eles retiram só o que eles precisam, não tem essa coisa do capital, do lucro, né? Nem da acumulação. Importante falar isso, porque assim, nesses tempos de hoje, as pessoas geralmente ficam achando que tudo é lucro, é capital, não é por aí, né? Há muitas populações espalhadas por diferentes lugares do mundo, elas não pensam dessa maneira que pensam os empresário, porque a natureza não é uma mercadoria, não é pensado desse modo. Então, de modo geral, eu queria falar um pouco esse panorama para que quem está ouvindo, ou quem vai ouvir essa fala, né, possa compreender que, assim, o tema, né, ele não é um tema de moda, ele é um tema que sempre existiu, né, na antropologia, esse tema sempre foi muito importante. As sociedades tradicionais também são muito importantes, né? Os povos indígenas, né? Os povos rurais, etc. Porque geralmente a pessoa às vezes pensa que a pessoa está falando porque virou moda. Não, antes de virar moda, nós já estávamos na moda, né? Eu falo isso para Ceissa acha graça e ri, porque, de um modo geral, eu faço uma ironia, eu faço uma crítica, né, para as pessoas não acharem que a gente está na moda, né? Na pesquisa científica não existe essa coisa eu penso que não existe essa coisa de moda,
né? Você abraça um tema de pesquisa porque você acredita no tema. E você faz pesquisa no tema porque você acredita no tema, né? Porque você tem uma ligação com o tema. Essa coisa de inventar tema, eu acho estranho, né? A pessoa tem que ter um tema e investir nesse tema durante muitos anos, porque na ciência a gente não faz nada do dia para a noite, né? As coisas são lentas, os trabalhos, as reflexões, né? Então, muitas reflexões que estão nesse livro aqui, que eu indico a leitura, né? São reflexões feitas ao longo de muitos anos. Não são reflexões de agora, né? E essas reflexões, elas puderam ser feitas também porque a gente, como orientador, né, na condição de orientar trabalhos, a gente acabou tendo que refletir junto com nossos orientandos sobre os temas de pesquisa que eles traziam, né? É claro que esses temas dialogavam com os saberes da tradição, mas como os saberes da tradição não é um tema disciplinar, eu quero também destacar isso. Esse tema não pertence a uma disciplina específica, né? Veja, por exemplo, que eu oriento trabalhos de alunos que cursaram formação inicial em biologia, em física, né? Em matemática, em pedagogia, né? Eu vou observando isso porque, assim, isso também foi um levantamento que nós fizemos junto ao currículo Lattes dos pesquisadores desses trabalhos, porque no rol de 31 trabalhos, quem são esses pesquisadores? Né? Qual é a formação inicial? Porque a gente vai olhando ali que isso também é importante para a gente observar que não é um tema disciplinar, porque às vezes a pessoa quer refletir sobre um tema dessa natureza, mas ela não tem uma disposição para dialogar com outras áreas de conhecimento. Falar sobre saberes da tradição é se abrir para dialogar com outras áreas de conhecimento. Ninguém pode falar sobre saberes da tradição de modo fechado. Esses saberes da tradição são plurais, né? Então, por ser um tema plural, significa dizer que você tem que se abrir para dialogar. Sem esse dialogar com quem, como? Bom, se você recebe alguém que é da biologia, você tem que dialogar com a pessoa que é da biologia, para chegar num acordo e saber como é que vai fazer o trabalho, né? O orientador teria que dar conta da parte de biologia? Não, se ele não for biólogo, não, né? Quem tem que dar conta da parte específica do conteúdo é o autor do trabalho que está fazendo o trabalho. O orientador orienta a pesquisa, né? Ele tem ali como uma obrigação de dar conta de saber orientar uma pesquisa acadêmica, mas ele não dá conta de saber todos os conteúdos de todas as áreas, mas ele tem que estar aberto ao diálogo. É importante falar isso é falado nesse livro, porque, assim, às vezes, muitas pessoas pensam que a gente é fácil orientar com temas dessa natureza. Não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível. Eu quero dizer isso. Não é fácil, mas não é impossível. Impossível é quando você é uma pessoa que não se abre ao diálogo. Então, essa abertura para dialogar com outras áreas da ciência e de conhecimento é algo que isso é exercitado no grupo de estudo da complexidade, né? Esse grupo também tem essa característica. Por quê? Porque a professora Ceiça Almeida, quando ela funda o grupo de estudo da complexidade, desde o início, né? O grupo não vai receber somente pessoas de uma área de conhecimento, vai receber de várias áreas de conhecimento. Isso é um desafio, porque hoje também, isso também é algo que é da agenda de hoje, né? Do mundo de hoje. Né? Um profissional não pode ficar fechado numa área de conhecimento. Então, assim, importante falar, esse tema, ele permite dialogar com várias áreas, mas desde que a pessoa esteja aberto para dialogar. Ela não pode querer ser a dona da verdade, porque ninguém é o dono da verdade, né? A gente vai chegando ali a um acordo para que a pesquisa seja produzida,
mas é importante também que a pessoa que está produzindo a pesquisa, né, o autor da pesquisa, que ele tenha autoria, mas que ele também dê conta da parte de conteúdo, né? Porque não dá para dar conta de todos os conteúdos de todas as áreas. A gente não tem essa pretensão, né? Mas a gente sabe que é possível também dialogar e isso é importante. É isso também que eu queria também falar sobre saberes da tradição. Importante falar isso. Tudo isso que eu estou falando, né, está posto nesse livro, né? Eu pego o livro, deixo aqui perto de mim, porque assim, toda essa reflexão, ela foi feita nesse livro, porque assim, muitas vezes a gente quando ia orientar trabalhos dessa natureza, né, é sempre algo novo, é sempre um desafio. Então, orientando o trabalho ao longo dos anos, a gente vai compreendendo quais foram os desafios, porque é importante refletir e escrever sobre esses desafios, para que a pessoa que vai fazer um trabalho ou orientar trabalhos nesse tema, né, que ela possa entender que existem alguns desafios. Outra coisa muito importante também que eu quero destacar é que eu e Ceissa, a gente traz para a historiografia, né, pessoas que não entrariam se a gente não oportunizasse fazer trabalhos dessa natureza. Por exemplo, Ceissa trouxe para a historiografia Francisco Lucas da Silva, conhecido como Chico Lucas. Chico Lucas é conhecido hoje? É conhecido, mas foi Ceissa que introduziu Chico Lucas nesse mundo. Se não fosse Ceissa, ele poderia ter ficado fora. Por quê? Porque quando ela fazia as pesquisas na Lagoa do Piató, ela foi trazendo Chico para outra dimensão. Ela foi registrando o que ele falava, organizando alguns livros de Chico Lucas e publicando. Porque às vezes a pessoa pensa que foi Chico que escreveu o livro. Não, o livro é fruto das entrevistas que foram transcritas, organizadas e editadas pela professora Maria da Conceição, claro, com o apoio de alguns pesquisadores do GRECOM, mas ela que estava à frente da situação. Eu quero deixar isso destacado aqui, porque geralmente a pessoa que não faz pesquisa nesse campo, ela pensa que a pessoa, que o modo como está escrito no trabalho, foi o modo como a pessoa falou ou a organização, a ordem de organização é a mesma. Não é, né? Isso é uma competência do pesquisador. Compete ao pesquisador saber ouvir, porque saber ouvir é uma arte. Tem gente que não sabe ouvir, muito menos, né, sabe organizar o material da pesquisa de campo. Porque fazer trabalho também com saberes da tradição é você estar disposto a fazer pesquisa de campo. E a pesquisa de campo ela não acontece somente num dia, numa manhã, numa tarde, ela acontece ao longo, às vezes, de vários anos, né? Ao longo de um período que você vai para aquela comunidade, que você está disposto a ficar alguns dias ali para você conseguir fazer sua pesquisa. Pesquisa de campo, né? É algo que vem da antropologia. Como Ceissa tem formação nessa área, e eu tenho formação nessa área, então, para a gente é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente orienta nossos orientandos, né, de modo tranquilo, porque a gente vem desse campo. Mas pessoas que não têm essa imersão de saber fazer pesquisa de campo, ela, inclusive, assusta e não consegue fazer uma boa pesquisa de campo. Fazer pesquisa de campo, está escrito no livro, sobretudo, né, estabelecer um elo de confiança com quem você vai trabalhar, porque as pessoas não se sentem confortáveis, nem confiam em quem elas não conhecem e chegam lá para fazer uma pesquisa de natureza etnográfica, né? Como é que você vai achar que você vai chegar e a pessoa já vai sair contando tudo da vida dela, ou do que ela faz, ou daquilo que é o seu objetivo de pesquisa?
Então, é importante falar isso. Está escrito nesse livro que eu mostrei, Educação e Saberes da Tradição, publicado esse ano de 2025 pela LF Editorial, que é uma editora de São Paulo, né, que tem nos apoiado sempre com as nossas publicações. Eu quero deixar também esse destaque, né, porque senão a gente não consegue fazer uma pesquisa. Quando você começa a fazer uma pesquisa de campo, a pessoa geralmente acha que tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, né? Vai dar certo se você souber conduzir, né? Vai dar certo se você tiver uma ética de pesquisa. Vai dar certo se você estabelecer uma confiança com quem está trabalhando com você. Porque que a gente chama de interlocutores, né? As pessoas que estão trabalhando na nossa pesquisa, mas Ceissa criou um conceito chamado intelectuais da tradição. Para ela, pessoas que vivem no mundo tradicional e que sistematizam as coisas de modo, né, que consegue ter uma compreensão sobre aquilo e falar sobre, né, um tema, é um intelectual. Então, ela ampliou também essa ideia de intelectual acadêmico para intelectual da tradição. Isso está tudo rigorosamente posto no livro, né? E colocado as datas de quando é que esse conceito começa, etc. Porque na ciência é assim que né? A gente tem que colocar as autorias, porque também uma coisa importante é assim, esses saberes da tradição, eles têm uma autoria. Quem é o autor? O professor da universidade? Não, não e não. É importante dar ênfase aqui, dizer 3 vezes não, porque a pessoa às vezes pensa que ela é a dona. Não é a dona, né? O dono é a pessoa que está lá. É a pessoa que você está entrevistando. Ele também é o dono do saber que ele está colocando ali para você. Porque geralmente as pessoas se apropriam, né? Isso também não é bom. Eu e Ceissa Almeida, a gente coloca tudo isso. É preciso ter uma ética na pesquisa. É preciso você dizer de quem é o que você está colocando no seu trabalho. E colocar o nome da pessoa. A gente é contrário a colocar pseudônimo. Porque, caso contrário, o pseudônimo, ele não vai dizer quem é a pessoa continua no anonimato, né? Mas se a pessoa não quiser, bom, se ela não quiser, é outra coisa. Mas, normalmente, as pessoas querem ter seu nome na história. É por isso que Chico Lucas entrou na história, porque Ceissa nunca escondeu. Ela sempre, né, colocou Chico Lucas num patamar de diálogo, porque ela estava observando ali que, para dialogar, né, para estabelecer o diálogo entre ciência e tradição, ou conhecimento científico e saberes da tradição, é preciso que a pessoa tenha um nome. Então, saberes da tradição, ali muito expresso por Chico Lucas, e ciência, né, Ceissa Almeida, que estava na academia. A mesma coisa eu, Carlos, né? Eu faço parte de uma universidade, eu sou professor de universidade. Quando eu vou conversar com alguém que essa pessoa não faz parte da universidade, mas ela tem um conhecimento tradicional, ela é a dona do conhecimento dela, que são os saberes da tradição, aqui chamados. E eu não sou o dono, não posso botar meu nome dizendo que eu sou o dono, né? Apenas dizendo que eu estou fazendo a pesquisa, colocando a pessoa também em evidência. É claro que, para isso, a gente usa alguns documentos, alguns termos, né? Tem toda uma ética, porque a gente não pode passar por cima. Eu dou ênfase nessas coisas, porque, assim, hoje, nos dias de hoje, né, há muita apropriação indevida, né? Há pessoas que querem esconder as outras, há apropriação na universidade e a apropriação fora da universidade. Então, assim, muito importante falar isso, né? Porque normalmente a pessoa pensa que porque ela foi lá, ela é a dona. Não é a dona, né? Eu coloco isso assim com todas as letras, eu explico isso para meus orientandos, de modo que eles consigam perceber até onde eles são os autores dos trabalhos dele e até onde eles têm que dar uma visibilidade
para a pessoa, ou o homem, ou a mulher, ou o grupo com quem ele trabalhou. Isso tudo está no livro, numa parte do livro chamado Princípios Éticos, né? São os princípios que a gente deve ter nesse tipo de pesquisa, porque você está trabalhando com pessoas, com seres humanos, e não é, por exemplo, pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica é uma outra coisa. Aqui você está trabalhando com seres humanos, você está trabalhando com pessoas que passaram uma vida fazendo alguma coisa, alguma prática, alguma coisa que elas sabem e que você gostaria de também aprender para fazer essa troca, estabelecer também esse diálogo, porque é muito importante entender o que a gente chama de diálogo. É um diálogo, né? Uma forma de você dialogar. E o mais importante, que eu também, agora, Carlos, como é que eu uso isso, por exemplo, na educação, né? Como é que eu estabeleço esse diálogo? É justamente trazendo elementos da realidade sociocultural para a sala de aula. Eu faço muito isso lá com meus alunos, na UFPA, em Belém, né? Porque meus alunos, normalmente eu tenho alunos também que vêm de cidades do interior, né? De área ribeirinha, de áreas que são mais tradicionais, né? Quilombolas, etc. Então, a gente consegue ali perceber que o aluno também se sente contemplado em aprender alguns conteúdos, né? De modo que ele estabeleça diálogo também com aquilo que ele já traz da realidade sociocultural de onde ele vem. Importante falar isso também, porque a gente, quando trabalha com educação, a gente também traz um pouco das nossas pesquisas para a nossa profissão, né? Orientar trabalho de pesquisa também nos ajuda a refletir como é que a gente pode ensinar de uma outra maneira, né? Não apenas naquela transmissão de conteúdo de livro, né? Não que não seja que eu esteja desprezando esse conteúdo, mas a gente vai observando que você consegue contextualizar o que você está falando, né? Você não está falando de modo descontextualizado, especialmente em regiões como o Norte e Nordeste, que são regiões que eu considero, pelo menos Carlos, eu considero, são regiões ainda que têm um manancial de saberes tradicionais muito grande, né? Não que nas outras regiões não tenham, né? Não estou falando isso, mas quando eu observo, por exemplo, que na região norte do Brasil tem muitas populações tradicionais ainda, né? Muitas sociedades indígenas. Está acontecendo a COP30 em Belém, né? Veja, por exemplo, quantas sociedades estão lá querendo se fazer ouvidas, né? Porque o povo não fica somente calado. As pessoas precisam, os governantes e as autoridades, de um modo geral, às vezes normalmente tomam decisões sem ouvir o povo, né? E o povo que eu digo as pessoas que vivem na região amazônica, né? Que estão lá há milhares de anos. Eu digo milhares de anos, porque os povos indígenas estão lá há muito tempo, né? Então, são povos que conseguiram conviver com a região de floresta diversa e resolver os problemas. Então, tem uma sabedoria que está por trás de tudo isso para conseguir viver naquela região e durante muitos séculos, né? Era isso que eu queria falar de um modo geral para esse momento agora. Eu penso que se Ceissa estivesse aqui, ela poderia falar muito mais da Lagoa do Piató. Mas, assim, eu me sinto à vontade para falar da Lagoa do Piató, em especial, por conta que é um lugar muito sagrado para a Ceissa, que fez as pesquisas dela durante toda a vida dela. Tudo foi lá, né? Esse lugar é muito especial para ela. E a gente sabe que é especial porque eu conheço Ceissa há 30 anos. Então, assim, eu fui muitas vezes também à Lagoa. E eu sei que é um lugar muito especial para ela por conta desse tema de pesquisa. Agora, eu ampliei o tema na região norte do Brasil, né? Porque o tema ele pode ser ampliado
em qualquer região, ele não é um tema de um lugar, ele é um tema que pode ser ampliado. E as pesquisas, elas ganham força. Eu juntei as pesquisas da Ceiça para as minhas, para fazer o livro. Foi isso que deu força também para esse livro, né? Porque Ceiça sempre diz, para mim, ela é muito generosa nessa hora, quando ela diz, esse livro só existe porque você fez. De fato, né? Eu apostei para fazer o livro, mas o livro em parceria com ela, porque eu acho importante a gente estabelecer essa parceria, que é uma parceria de muitos anos. É muito importante falar isso, porque muitas vezes os nossos orientandos, né, eles vêm, fazem o trabalho e pronto, vai embora. Acha que os professores normalmente são não precisam de parceria. Precisam de parceria. Em qualquer lugar que você estiver, você pode estabelecer uma parceria. Nos dias de hoje, que a tecnologia nos aproxima, mais ainda. Precisa de eu morar em Natal para estabelecer uma parceria de trabalho com a professora Ceiça Almeida, né? A gente sempre dialogou e sempre se comunicou e sempre fez parcerias de trabalho dessa natureza. Então é importante falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que, porque você deu continuidade ao tema. Eu não apenas dei continuidade ao tema, eu amplio o tema. Eu digo isso numa boa, porque assim, é isso que é importante, é você ampliar o tema em outros patamares, noutra região, noutra universidade, com outros trabalhos, e trazer Ceiça por cento da cena, que muitas vezes ela participou de bancas minhas, usava os materiais, ampliava materiais, né? Importante falar isso também. Ampliação de um tema de pesquisa depende, sobretudo, do esforço que você faz. O tema, ele não é um tema importante quando a pessoa não investe no tema. O tema só se torna importante quando a gente investe no tema, passa uma energia para o tema, consegue trazer novas pessoas interessadas no tema e mostrar a potência do tema. Então, é isso que eu faço em Belém, muitas vezes, mostrando para os meus ex-orientandos, todos professores, né? Todos professores de institutos federais, de universidades, da educação básica, né? Que eles podem também dar ampliar o tema, né? Ampliar o tema, porque daí você vai dando força para o tema. É importante falar isso, porque às vezes a pessoa diz assim, é o tema de fulano. Não é o tema não tem dono, né? O tema é de quem abraçar, é de quem fazer pesquisa, é de quem ampliar o tema. Eu também gosto de falar isso, porque normalmente também tem isso, a pessoa liga algum tema a uma pessoa e acha que só a pessoa fala do tema. Não, alguns temas, eles são importantes porque eles têm muita gente que trabalha com o tema. Vou citar um tema aqui para a gente entender isso claramente, né? O meio ambiente. O meio ambiente é um tema de quem? De quem é esse tema? De todos nós. Eu penso que o tema do meio ambiente é um tema de todos nós, né? O tema, por exemplo, o problema do lixo no planeta, né? Da reciclagem, de dar uma destinação correta. É um tema que diz respeito a todos os seres humanos. Então, não é um tema específico de uma pessoa. É claro que uma pessoa pode estudar mais o tema, mas você pode abraçar o tema e também estudar sobre o tema e se tornar, digamos, um especialista no tema. O que é interessante aqui falar sobre isso é para mostrar, por exemplo, que os temas, eles não têm assim um dono, né? E alguns temas não pertencem a ninguém, pertence a todo mundo. É importante falar isso, porque, por exemplo, falar do problema do clima do planeta, tem um dono? Não, as nações estão preocupadas com o problema climático. Então, é um tema que é de todo mundo, não é um tema específico de uma pessoa. Importante falar isso, porque muitas vezes a pessoa acha
que a outra pegou carona. Não é pegar carona, né? Estude o tema, produza, publique, e você vai conseguir falar sobre o tema sem negar quem veio antes e se colocando no lugar que você ocupa, porque a gente vai ampliando as ideias sobre os nossos temas de pesquisa. Isso é importante também falar sobre isso, porque quando a gente fala de educação e saberes da tradição, né, isso foi um título que desde o primeiro momento estava posto, é porque justamente, né, meu campo de trabalho é a educação. E esse tema ele é puxado para a educação. Mas uma pessoa pode também levar esse tema para uma outra área de conhecimento, que não é a educação. Importante falar isso, porque às vezes não é porque o tema está sendo tratado aqui no campo da educação que o tema é só da educação. Não. O tema também pode ser de uma outra área de conhecimento. A gente vai observando isso, que hoje se fala muito sobre esses temas dos saberes tradicionais dos povos antigos e que a importância desses saberes para conservar, né, muita coisa ainda no planeta, porque do jeito que a situação anda, né, esses povos antigos têm uma sabedoria que precisa ser conservada. Né? Dois autores mexicanos falam da memória, que é uma memória biocultural. Isso quem fala é um autor chamado Narciso Barreira Bassol e o outro não me lembro o nome, Toledo e Barreira Bassol. Né? É importante a gente falar sobre isso por conta que esse tema é um tema que atravessa diferentes áreas do conhecimento. Bom, eu não sei se eu já ultrapassei o tempo, mas era basicamente isso que eu queria comentar aqui nessa live para a gente refletir. Então, é importante a gente observar aí que o tema ele não se esgota, né? Ele é um tema aberto. Sim, obrigada, professor. Eu vou, inclusive, falar aqui se tem gente assistindo. Quem quiser fazer uma pergunta, é só escrever aqui no chat do YouTube que a gente passa, tá bom? Pode falar, professor. Então, eu gostaria, viu, Carlos? Eu gostaria aqui de fazer aqui um registro, acho que é importante. Cessa não está aqui. Cessa não está aqui, provavelmente por uma deficiência minha. A Alessandra, eu estava olhando aqui os e-mails, então a Alessandra realmente, como ela fez, ela encaminhou o e-mail para a Cessa até respondeu no início de agosto, mas acabou que eu não reforcei o e-mail. Então, eu deveria ter reforçado, e hoje, certamente, ela está voltando lá do Rio Grande do Sul, onde ela participou lá na PUC, no lançamento de um livro, né, junto com Isabel Petraglia e o Juremir Machado, e realmente, coitada, não dá conta dela vir de viagem, e se eu tivesse reforçado o convite, como eu deveria ter feito, ela estaria aqui. Então, quero pedir desculpas aí a Carlos, quero pedir desculpas aí também aos ouvintes, mas me passou e eu achei que estava tudo bem e esqueci de fazer o reforço para a Cessa, que certamente ela teria lembrado. Então, isso eu queria dizer isso. A outra coisa, eu queria também, não falei no início, eu queria lembrar da relação afetiva que eu tenho com o professor Carlos e do quanto a minha formação se deve à ajuda do professor Carlos, tá certo? Então, eu já falei sobre Josineide, e já falei, então, e agora estou falando de Carlos, porque Carlos esteve muito presente lá comigo na minha época doutoral, e Carlos também me ajudou muito, me deu muitas dicas, valiosas dicas de leitura e de compreensão daquilo que estava acontecendo comigo no doutorado lá no Grecon. Então, eu quero aqui de público, mais uma vez, agradecer a Carlos, uma grande ajuda, porque, como ele disse aí, sem parceria, sem ajuda, a gente não caminha. Então, Carlos foi uma grande ajuda que me deu, e eu devo muito a ele, inclusive a publicação do meu livro, né, da minha tese de doutorado,
se deve também à ajuda de Carlos na editora Livraria da Física, né? Ele, como parceiro lá, como um dos ajudantes, levou o livro, enfim. O Carlos é uma pessoa a quem eu devo muito. Eu devo muito a Ceissa, devo muito a Josineide, devo muito a Carlos, enfim, isso aí, e certamente essas dívidas eu nunca vou conseguir pagar. Eu tento pagar um pouco com um grupo de pesquisa, fazendo as coisas que eu aprendi a fazer, mas eu sei que eu vou estar sempre em débito. Bom, Carlos, dito isso, eu queria dizer também que o seu livro Alfabeto da Alma, eu usei muito o livro Alfabeto da Alma lá no início, com um grupo e tal, naquelas primeiras orientações, eu usava muito o livro, e era maravilhoso o livro de Carlos, né, que ele trazia as histórias de tradição para a escola. E agora, Carlos, com esse da tradição, você falou na moda, e eu quero dar um testemunho aqui. Eu acabei de vir agora da banca de doutorado, seleção para doutorado, com 12 candidatos. Ela começou 8h30 e terminou quase 2 horas da tarde. Dos 12, Carlos, 4 falavam da proposta claramente tocando na tradição. 4 deles tocando na tradição. E eu não sou conhecido como alguém que orienta na tradição. Agora já tem, você sabe que tem uma menina, tem a Silvia, tem a outra que fez mais o mestrado, mas, enfim. Então, acho que as pessoas estão achando que eu sei orientar a tradição, mas é como você falou, a gente vai aprendendo, né, Carlos? Então, eu queria dar o testemunho disso, de como realmente este tema ele está vazando e certamente sem que a gente, né, possa acompanhar muita. E, assim, o doutorado, como você sabe, aqui é na Renoem, é no ensino, então é voltado para o ensino. E aí que eu gostaria, então, de fazer uma conversa com você a respeito de você, como disse muito bem, você ampliou o tema da tradição, levando para a escola, para o ensino, né? E para professores, como você bem disse, de física, de biologia, né? De matemática. E eu faço aqui referência também a uma tese linda que você nos presenteou aqui, a da argila. Como é o nome, meu Deus? A física da argila. A física da argila, isso. Maravilhoso o trabalho. Então, ou seja, você fez uma ampliação que é fantástico o trabalho que você fez. Porque, assim, para a gente que está agora no doutorado em ensino, ter esses exemplos de trabalho que conseguem trazer a tradição para a prática do ensino e mostrar como é possível utilizar esses intelectuais da tradição, esses saberes da tradição, e poder mostrar para o outro lado, para aquele lado científico, para aquele lado da pessoa que vem com um discurso científico, como os saberes originais têm tanto a ensinar e já estão lá muito antes dele. Então, isso eu acho que é uma questão assim, fundamental dos saberes da tradição. Aí, na segunda-feira, inclusive, eu brinquei com Silvia, que eu já estava orientando tão bem, ela falou também, daqui a pouco eu fico especialista também em orientar saberes da tradição, de tanta coisa que está acontecendo. Então, Carlos, eu queria te saudar muito e dizer o quanto você e o seu trabalho é importante, Carlos. O quanto o seu trabalho é importante para a gente, o quanto a gente seguiu, o quanto você ilumina as nossas pretensões e as nossas possibilidades de orientar aqui na Bahia, aqui em Vitória da Conquista também, lugar que você já teve, se eu não me engano, pelo menos umas 3 vezes aqui em Conquista, né? E estamos sempre querendo ver você. Mas, a falar da pergunta, o que eu queria... Então, agora que nós estamos terminando o tempo, né, Alessandro? O que eu queria falar, eu queria que você desse um pouquinho mais... desse um pouquinho mais dessas saborosas, desse esse gostinho um pouco mais para os ouvintes, desse teu percurso, dessa tua ampliação. Como é que você fez essa ampliação maravilhosa, esses seus trabalhos que você está produzindo, de professores de física, de professores de biologia, de professores de matemática, falando da tradição na escola. Isso é importante, isso aí, sabe, é uma lição para todo mundo. E aí, para finalizar, então, Carlos, eu gostaria que você... A nossa pergunta que a gente faz para toda pessoa que vem aqui conversar com a gente é essa...
Como é que você vê essa questão agora, que também está, me parece, tão na moda, que é a divulgação e a popularização da ciência? Você acha realmente que em que medida esses tipos de trabalho que você faz maravilhosos aí, eles estão em sintonia com essa popularização e essa divulgação da ciência? Você acha que é muita coisa para você falar, Carlos? Vamos lá, vou tentar aqui organizar o pensamento, né? Pronto. Primeiro você pergunta como é que eu fiz essa ampliação aí para a educação, né? Bom, eu vou dar 2 exemplos, né? Um trabalho que eu orientei de uma professora da biologia, ela morava num município do Pará que tinha uma tradição de engenhos de cana-de-açúcar, né? Esse município, ele tinha vários engenhos de cana-de-açúcar no início do século XX, e depois os engenhos eles entraram em declínio, mas ficou essa história no lugar, e tinha alguns engenhos que produziam cachaça artesanal e outros produtos que são derivados da cana-de-açúcar. Bom, o que é que ela pegou para ensinar ciências a partir do engenho, né? Dessa produção no engenho? Então, ela vai pegando aí desde a cana-de-açúcar, a destilação, enfim, os derivados, de modo que ela vai colocando ali os conteúdos de ciência, acho que dos anos finais do ensino fundamental, para ela poder contextualizar o ensino de ciências, nesse caso aí, biologia, com um pouco dessa história e dessa memória do município que tem que tinha esses engenhos de cana-de-açúcar. Então, essa ligação aí dos saberes dos engenhos, né, com o ensino de ciências e estabelecendo esse diálogo, né? Esse foi um trabalho. O trabalho que fala da física da argila, o Samuel, que é um professor do Instituto Federal, ele pegava apenas um conceito da física, que é o conceito de termodinâmica, para falar sobre como é que esse conceito é compreendido, né, pelos povos que estão imersos na tradição e que produzem cerâmica. Como é que eles fazem essa queima dos objetos cerâmicos? Então, Samuel focava, o recorte da pesquisa era esse em cima dos saberes termodinâmicos para conseguir fazer as peças de modo que não apresentasse assim, quebra, trinca, né? Porque senão você tinha ali um desperdício de peças trincadas e que não seriam comercializadas. Então, ele estava muito em cima de dialogar com o artesão, né? Em cima disso. E claro que isso também vai para a escola, né? Mostrando que esses saberes termodinâmicos, eles também têm uma população tradicional que consegue entender, né, de modo prático, sem ter estudado física, porque a gente vai observando que ele tinha um conhecimento prático, né? E como é que esse conhecimento prático resolvia esse problema de fazer a queima das peças de argila, né? Bom, isso aí é o que você perguntou primeiro, né? A segunda pergunta que você faz relacionada à divulgação da ciência, é isso? Só para a gente retomar? Né? Veja lá, né? Carlos, é isso. É isso, né? Como é que você vê isso, Carlos? Veja lá. Quando a gente faz trabalhos dessa natureza, eu nunca pensei nessa pergunta como um modo de dizer assim, esse trabalho é um modo de divulgar, né, isso. Não. É muito mais assim no aspecto de estabelecer um diálogo, né?
O que é que a gente quer quando a gente orienta esses trabalhos? É que esses saberes da tradição, que a gente chama saberes da tradição, outras pessoas chamam de saberes tradicionais, né? A gente só não gosta mesmo quando a pessoa diz que isso é um saber popular. A gente não usa esse conceito de popular, porque acha que isso desqualifica. Isso desqualifica uma população, um grupo social que tem um conhecimento tradicional que é passado de geração em geração, de forma experimental e prática, e que, ao longo dos anos, aprimorou esse saber. Então, o que a gente está mais interessado aí é em estabelecer o diálogo entre saberes científicos e saberes da tradição. É isso que Ceiça e eu, que a gente aposta, né? É esse diálogo entre saberes científicos e saberes da tradição, né? Outra coisa também que a gente também aposta é no conceito de complementaridade. É como as coisas se complementam. Porque, de um modo geral, você vai observar que o conhecimento científico ele é, em parte, devedor dos saberes da tradição. Ele só valida alguns saberes cientificamente, mas muito antes de dizer que isso existe de modo científico, isso existe de modo na tradição dos povos, que Lévi-Strauss chama de ciência primeira. É importante falar sobre isso, que isso é um conceito de Lévi-Strauss, chamando de ciência primeira, ciência do sensível, ciência do concreto. Então, a gente acredita que essa ciência de hoje, acadêmica, ela também é devedora dessa ciência primeira. Porque dizer que os cientistas de hoje seriam mais inteligentes do que os cientistas do passado, né, os cientistas da tradição, eu não me arriscaria a dizer que isso é verdade, porque muito do que foi inventado ou descoberto, né, isso já tem 10 mil anos, e põe 10 mil anos nisso, né? Porque a pessoa, às vezes, o conhecimento científico, ele refina o conhecimento, ele refinou, ele universalizou de um modo que a gente não pode dizer que isso não é verdade, isso é verdade. Agora, dizer que os povos antigos são devedores da ciência moderna, eu acho que não, porque a gente já tinha dado conta de muita coisa e descoberto muita coisa muito antes de existir ciência moderna. Então, assim, a gente está muito mais apostando no diálogo entre ciência e tradição, conhecimento científico e saberes da tradição, e na complementaridade, do que propriamente ficar dizendo o que é melhor, o que é pior, ou dizendo assim, isso aqui serve para fazer divulgação da ciência. Não sei se é por aí, eu acho que é desse modo que eu vejo. De um modo ou de outro, né, a gente quer dar visibilidade para os saberes da tradição, dizer que esses saberes são tão importantes quanto os saberes científicos, não dizendo que eles, digamos que assim, um seria mais importante do que o outro. Não existe essa coisa de importância. A gente observa que as coisas são importantes para a pessoa que, a depender do contexto de importância, né? Não podemos dizer que os povos indígenas, que eles precisavam da ciência moderna para viver, para sobreviver. Eles já existiam e existem até hoje com os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas. Porque tem que levar uma vacina, não sei o que lá. Tem que levar a vacina porque alguém foi lá e contaminou os povos indígenas com a doença que eles não tinham antes, né? É claro que você não tem anticorpos para aquela doença, mas você vivia num mundo que aquela doença não existia. Eu começo a observar, por exemplo, que muitas do extermínio de alguns povos se deu em virtude desse contato com outras culturas. Mas, observando, por exemplo, assim, algumas culturas, elas são autossuficientes, elas têm tudo para viver e sobreviveram até hoje porque conseguiram dar conta dos muitos problemas
que surgiam e que eram importantes para elas. Ah, mas aí a gente tem uma mania também de achar de querer comparar essa coisa de modernidade, povo atrasado, povo que não é atrasado. Isso é uma loucura fazer essa comparação. Não existe isso, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos povos que vivem na floresta. Eles precisam de automóveis. Como a floresta tem estrada, como vai andar automóvel dentro de uma floresta? Então, o automóvel parece não ser um meio de transporte importante para quem vive dentro de uma região de floresta. Talvez seja mais importante um barco, porque vai se deslocando, né? Porque tem rio. Agora, é importante a gente observar isso, porque algumas pessoas pensam que o que é moderno para uma sociedade tem que ser para outra. Não sei. A gente foi perdendo algumas sensibilidades nossas, que Lévi-Strauss fala, a ciência do sensível, dos sentidos humanos. A gente foi perdendo os sentidos. À medida que a gente passou perfume demais, a gente não sente mais o cheiro das coisas como as coisas são, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, pensa que as coisas não sabe nem o cheiro das coisas. Então, é isso que eu queria dizer, porque a gente vai perdendo o sentido, a gente não tem mais o cheiro das coisas, como as coisas são. É importante falar isso, porque, às vezes, por exemplo, vivendo uma sociedade muito moderna, muito cheia de modernidade, de coisas, muitos artefatos, né, vamos chamar assim, né, a gente vai perdendo os sentidos, a gente nem escuta mais, o mundo é tão barulhento que a gente nem ouve direito. Às vezes faz um esforço para ouvir, né, porque o mundo vive num eterno ruído. Outra coisa importante também, Renato, que eu fico pensando é assim, você e a Alessandra, né, a gente vai olhando, por exemplo, que o mundo de hoje, ele é um mundo todo tempo com luzes ligadas, parece que é uma coisa que nunca adormece. E não é por aí, né? Por exemplo, entre no shopping, fique lá dentro, você não sabe se é de noite ou de dia, porque tantas luzes artificiais. Então, as pessoas, às vezes, acham isso natural, normal. Isso não é normal, né? Porque a gente tem aí como todos os seres, você tem que dormir, você tem que acordar. E quando a gente fica ali muito estimulado por luzes, telas, a gente adoece. O mundo vive doente também por isso, né? Por isso o mundo vive doente. A gente fica olhando essas coisas de hoje, que as pessoas vão falando, né? As doenças da modernidade. As doenças da modernidade é porque a gente se afastou demais, né, das coisas que faziam bem para a gente. Eu vou observando isso também. Está posto um pouco nesse livro aqui, porque eu sempre fui observando, e aí um dia eu cheguei com Ceiça Almeida, disse para ela, podíamos colocar isso, porque assim, o mundo é cheio de ruído, cheio de luzes, todo mundo acha que esse mundo de hoje é maravilhoso. Eu e Ceiça, a gente não acha que esse mundo de hoje é maravilhoso, não. Eu sou honesto para dizer isso, né? A gente sabe que a gente gosta de alguns confortos, não estou negando, mas a gente sabe também o preço desse conforto. É um preço muito caro. E o quanto as pessoas adoecem, né, com as doenças, as patologias da modernidade, do mundo de hoje. Também queria falar isso para a gente refletir sobre isso, porque às vezes a pessoa também não reflete, ela acha que é só tela, tela, tela. Ótimo, tela é ótimo. Se não tivesse tela, a gente não estaria aqui. Agora, tela demais é complicado, né? Porque aluno hoje não faz mais leitura, leitura de livro. Ele acha um horror. Não sei se você concorda comigo. Eu fico calado, não falo uma palavra, mas eu acho aquilo um horror. Porque como é que a pessoa vai aprender, refletir, se ela não lê? Não vai. Ela tem que ter um hábito de
leitura na universidade tem que ser assim. Então, não quer fazer assim, não pode fazer, não pode estar nesse lugar, porque esse lugar, felizmente, é assim. Né? É isso que eu queria também completar. Obrigado. Obrigada, professor. Eu só queria dizer o que nós, do grupo, né, do GPEC, vamos, na próxima semana, começar a fazer a leitura do livro Educação e Saberes da Tradição. Toda segunda nós vamos nos reunir para falar sobre esse livro. Eu já comecei a fazer a leitura, principalmente para a nossa conversa de hoje. Eu queria fazer uma rápida pergunta, espero que seja rápida a resposta, porque a temática dos saberes da tradição, como o senhor colocou, são várias, né? A gente pode falar de escolas de campo, histórias da tradição, memórias, né? Comunidades ribeirinhas, pescadores artesanais, marisqueiros, benzedeiras, parteiras. E eu queria saber quais os desafios para orientar projetos com esse tema. Os desafios são muitos, né? Eu falei rapidamente sobre isso, porque assim, é se abrir para dialogar, né? Porque normalmente quando o orientando chega com o projeto, ele traz o tema e a gente vai dialogando para fazer um recorte, porque a importância de um trabalho acadêmico é o recorte da pesquisa, né? Dá para falar de tudo? Não, não dá. Né? Por exemplo, no trabalho de Samuel das Olarias, ele fez o recorte somente em cima da queima das peças, a falar da termodinâmica. Mas, no início, Samuel queria falar sobre tudo. Né? Eu dizia, sobre tudo não vai dar, porque é muita coisa. Então, é preciso fazer recorte. Agora, eu disse para ele, né? Você vai, ao longo da sua vida, como você é muito jovem, você vai dar conta do tema, fazendo novas pesquisas sobre o tema. Mas a tese de doutorado e qualquer trabalho acadêmico, ele tem um prazo. A primeira coisa que eu coloco para o meu orientando é assim, o prazo que você tem é tantos anos, então vamos fazer alguma coisa para esse tempo que você tem. Você não pode pensar que o tema vai acabar, ou que você vai dar conta do tema todo. Ninguém dá conta de um tema, né? É por isso que é importante também observar que, como o tema é amplo, né, quem orienta trabalho vai conseguindo orientar vários trabalhos e, de um modo ou de outro, vai se realizando um pouco nos trabalhos também dos orientandos, porque a gente acaba observando que o tema vai sendo ampliado, né? O desafio aí é abertura para dialogar, né? Estudar, né, alguma coisa nova, porque o tema, por exemplo, assim, quando chega o tema, aí o que é que eu sei sobre esse tema? E eu pergunto também para o orientando, o que é que você sabe sobre esse tema? Porque a pessoa só pode falar de um tema se ela sabe alguma coisa. Então eu digo assim, fale livremente sobre o tema, né? Não pode pegar livro, não pode pegar telefone, não pode pegar Google, não pode fazer consulta de nada. Fale sobre o tema, né? Porque daí você coloca a pessoa para falar livremente sobre o tema. Se ela der conta de falar, aí você diz, ok, vamos ler mais alguma coisa e vamos para frente fazer o trabalho. Porque se não dá conta de falar do tema, significa dizer que não tem uma imersão no tema. É assim que eu vejo. Ok, está ótimo, perfeito. Muito bem. Deixa eu botar aqui. Eu acho que aqui não teve nenhuma pergunta para a gente, tiveram só alguns comentários, né? O Paulo Henrique Medrado fez alguns comentários sobre a ideia da abertura para outras dimensões do saber, né? Que é excelente essa reflexão, que a escuta é indispensável. Falou também que Ailton Krenak, ele também fala das mortes pelo contato com os homens brancos, né? E que dialogar e escutar para construir memórias são muito importantes, né? Sim. É isso. Perfeito. Oi, Renato. Então, a gente está caminhando.
aí do agradecimento a Carlos e pedir desculpas aí por conta de não ter reforçado o pedido, o aviso para sexta. Certamente, se eu tivesse reforçado, ela estaria aqui hoje, ela vai ficar meio chateada de não estar podendo participar. A gente faz uma próxima com ela. Mas eu acho que vocês conseguem fazer com ela. Importante falar com ela também. Porque daí ela aprofunda, né, sobre a Lagoa do Piató, as pesquisas dela na Lagoa. Importante, ela vai falar sim. São muito lindas. Faremos isso sim, vamos contactá-la de novo. Então, Carlos, eu queria aí para agradecer mais uma vez a sua grande colaboração. Você é um colaborador nosso costumaz, né? Lembrar aí que na sexta, agora eu vou ter que lembrar tudo. Na sexta-feira nós temos aí o Carlos, mais uma participação de Carlos na banca, né, de qualificação do trabalho de Silvia, né, que versa também sobre essa temática. Então, Carlos está aí colaborando, tá? E, Carlos, agradecer pela aula que você deu também. Você deu uma aula para a gente hoje sobre saberes da tradição. Renato. E sobre a orientação, né, de como é que a gente consegue fazer essa ampliação, porque aqui em Conquista não tem Lagoa do Piató, né? Então a gente vai ampliar para onde a gente está direcionando, que é o ensino, né? Tentando fazer essas ampliações. Então, Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza você consegue. O trabalho da Silvia para sexta-feira, eu já li, e é justamente dentro do que a gente está falando hoje. Importante. Isso, é isso mesmo. Então, a gente se encontra na sexta-feira. Obrigado, Alessandra, Renato. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todos os presentes que estão aqui ouvindo com a gente e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, com fé em Deus. Até lá. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.